Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma maneira muito prática de fazer a harmonização. Vou utilizar alguns princípios práticos da harmonia moderna e vou mostrar, fazer o exemplo de uma música que eu considero, para fazer harmonizações, um tipo de música muito propícia e faz com que você entenda muito fácil as harmonizações, Então você aplica numa música e lógico você faz o treino, treina em determinados tipos de músicas que são próprias para trabalhar com harmonia, depois você utiliza isso em vários tipos de músicas, Eu venho de uma escola onde a gente aprende harmonia em cima de temas simples, por exemplo, parabéns para você, atirei o pau no gato, escravos de Jó. Inclusive hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um arranjo na música Ó Susana. Então essas músicas parecem, Quem vê fala, nossa, dá para fazer alguma coisa com essas músicas, como eu já ouvi isso. Não só dá, como eu vou mostrar para vocês, que estudar com esse tipo de música te dá uma clareza harmônica muito sólida. Então vamos lá, vamos pegar aqui o tom de Dó, a música Ó Susana. Então a gente vai ter que entender a música primeiro, Tá aí o PDF com a partitura, tablatura para você tirar. Primeira coisa para você tirar uma música, pessoal, reharmonizar, Você tem que ter a melodia totalmente decorada. Ó Susana, por isso que é legal esse tipo de música, porque, cara, ó Susana, parabéns para você, Inclusive tem uma reharmonização minha aqui de parabéns para você, muito boa, dá uma olhada aí no vídeo, nos meus vídeos. E eu vou deixar o link aí também. Então é assim, você tem que ter a melodia e a harmonia, Então eu sempre falo, cara, vai tocar a harmonia da música, faz o assobio, Ou lá, 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 sei lá, por exemplo aqui, ó. Da 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 Então vamos lá, vamos agora para nossa entender a harmonia. Bom, a gente está no tom de Dó e aqui eu usei, pessoal, os 3 acordes principais de qualquer tonalidade maior, que são os graus 1, 4 e 5. Esses 4 acordes maiores, quem lembra aí do campo harmônico, ele é formado por 7 acordes menores, 7 acordes que são 3 maiores, os acordes, Então, o primeiro grau, um acorde maior, segundo Ré menor, terceiro menor, o quarto maior, o quinto maior, sexto menor e a gente tem um acorde meio diminuto aqui, ó. Geralmente ele sobra, Ninguém usa esse acorde, mas eu vou mostrar que ele também pode ser utilizado aí bem tranquilamente, tá? Então, 3 acordes dominam a tonalidade maior, e são acordes maiores, que é o primeiro grau, quarto e quinto. Isso acontece com o tom menor também, tá, pessoal? Mas o tom menor tem umas particularidades aí porque a gente tem 3 campos harmônicos para formar um tom menor. Então tem umas coisinhas aí que é legal você saber depois, Tá? Mas vamos aqui para o maior. Uma hora eu vou fazer aí com uma música menor para a gente entender também. Ó. Bom, então se eu tenho 3 acordes que dominam o tom maior, o que acontece com os outros 3 acordes? Pessoal, eles são acordes de substituição. Então aqui, ó, a gente chama de acordes relativos, Então, o primeiro grau, ele é relativo do 6º grau, ou o 6º grau é relativo do primeiro, Dentro do tom maior, lógico que o 6º grau é relativo do primeiro, mas quando eu domino isso, eu posso inverter, posso pensar, bom, o Dó é relativo do Lá menor e o Lá menor é relativo do Dó. Então, legal. Isso aí você já tira um princípio importante, todo acorde maior vai ter um relativo menor, e todo acorde menor tem um relativo maior. Ó, já tira uma coisa para você aplicar. Bom, a gente tem agora, então já temos 4 acordes aí, digamos, classificados. Então vamos para o 4º grau. Qual que é o relativo do 4º grau? É o Ré menor, ó. Quando eu toco um Ré menor é a mesma coisa de eu tocar um Fá.
Quando eu toco um Lá menor é a mesma coisa de eu tocar um Dó, né? Isso é interessante, porque eu posso pensar assim, ó, o relativo de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A gente conta 6 notas dentro da escala a partir do Dó. Se eu pensar no Fá, ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, para quem quer uma outra forma de entender, a gente pode dizer que todo o sexto grau menor é relativo, né, dentro da tonalidade. Todo o sexto grau, ele é relativo do primeiro grau, tá? Beleza? Aqui a gente toca o Fá, mas a gente está no tom de Dó, mas a gente pode usar o mesmo princípio que dá certo, né? Todo acorde maior tem um relativo menor e ele se encontra no sexto grau. Pode ver de várias maneiras isso aí, né? Beleza? Agora, o que acontece aqui, ó? A gente tem o Sol, que é um acorde dominante. Aí, pessoal, o mais comum para esse acorde dominante é o Si meio diminuto, ó, o acorde de sétimo grau, ó. A gente percebe, ó, repousou, ó Susana, né? Vamos substituir ele, ó, pelo Si meio diminuto, ó. Da, 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 da. Da, 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 da. Aí entra uma coisa assim, né, pessoal? Uma vez o aluno perguntou para mim assim, nossa, mas fica bem diferente. Bom, a ideia é essa, né? Se for para deixar a mesma sonoridade, a gente mantém o Sol. A gente quer diversificar, a gente quer sons novos. Então, por isso que você usa os relativos, tá? Beleza? Então, ó, posso fazer de diferente também, né? Posso passar por ele, ó. Sol 7. Né? Posso fazer o contrário também, ó. Né? A gente pode fazer o contrário também. Então, isso aí é muito importante, beleza? Aí a gente tem o Mi menor, pessoal. Eu posso contar daquela forma também, ó. O Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, dá 6. Vai ser o Mi menor relativo. Relativo do Sol, tá? Mas o mais comum, eu gosto de pensar que o Mi menor é relativo de Sol, mas vejam bem, dentro da tonalidade, o comportamento é um pouco diferente. O Mi menor, geralmente, ele substitui o primeiro também, tá? Então, isso aí, lógico, a gente pode também analisar cada acorde, ver as notas e tirar uma conclusão que vai mostrar que realmente eles são relativos, né? Mas eu não vou entrar nisso, mas eu então penso assim, vamos lá, ó, Dó maior, o relativo do Dó maior é o sexto grau, o Lá menor. O quarto grau, o relativo dele é o Ré menor, que no caso do tom de Dó é o segundo, mas ele é sexto de Fá, beleza? Aquele esqueminha. O Sol maior a gente tem o relativo dele que é o Si menor. Mas eu já gosto de enxergar que o Mi menor também é relativo, pessoal. Isso pode acontecer de eu substituir o Sol menor pelo Sol com sétima dentro do campo harmônico. Pessoal, tudo é possível na música, tá? Então a gente guarda ele aí como relativo, embora o comportamento geralmente é isso que eu falei. O Mi menor, geralmente ele substitui o primeiro grau, né? Ele é um semi-relativo, eu gosto de pensar como um semi-relativo, né? Porque ele acaba sendo um acorde mais de passagem, né? Então, isso é bem legal entender, né? Lógico que dentro, quando você estuda harmonia, pessoal, você tem muitas regras, né? Por exemplo, depois que você faz uma introdução, o ideal é começar a música no acorde de primeiro grau e terminar no acorde de primeiro grau. Mas aí você me fala, nossa, mas eu já vi uma música que eu conheço, começa com um acorde, sei lá, vai, o relativo, outro acorde, né? No caso, os relativos ou semi-relativo, e ela termina em outro acorde também. Beleza, pessoal, tudo isso são caminhos harmônicos que você vai desenvolvendo, né? Beleza? Então a gente já sabe a função de cada acorde. Agora vamos fazer a nossa música. Então dá uma olhada aí no PDF, ó. Então a gente tem a introdução, né? Essas duas, a música começa aqui, ó. É importante você saber a música, porque esse tipo de música, né, começa, eu gosto de dizer que ela pega o embalo, ela começa com embalo. Lógico que na teoria tudo tem um nome, né, pessoal? Seria anacruse, né? Quando você toca umas notas antes, tá? Mas eu não quero dar nome para essas coisas. A gente tem que entender na coisa prática, ó. Isso acontece com parabéns para você também, ó. Parabéns.
Perdi o tom aqui. Da, 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 né? Parabéns. Você não começa assim, ó. Parabéns. Fica deslocado. Então, ó. Parabéns. Então aqui é uma chance da gente fazer o quê? Colocar um acorde. Qual o acorde que a gente pode... mais comum que precede... princípio da harmonia. Qual o acorde principal que precede o primeiro grau? É o dominante. Isso é um princípio harmônico, ó. O quinto grau, ele precede o primeiro grau. Então a gente pode utilizar isso, pessoal, para fazer uma reharmonização, ó. Da, 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 tá? Então isso é muito importante você saber. Agora, então a gente já sabe que o Dó é o primeiro acorde do primeiro grau. Aí o que acontece? Então vamos dar uma olhada no PDF aí, ó. Você tem 3 compassos em Dó maior. Beleza, então aí eu já vou para... eu posso já usar um relativo. Vamos usar? Onde que a gente vai colocar? Vamos experimentar colocar no segundo compasso, ó. Então eu já fiz uma introdução com o Sol 7, né? O acorde principal que precede o primeiro. E eu tenho 3 compassos em Dó, então já vou usar o relativo dele, o que é Lá menor. Vamos ver como é que fica, ó. Da 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 da. Então eu usei no segundo compasso, tá? Pessoal, estou fazendo em 2, né? Então fica assim, ó. Tá, tá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, tá? Tô repetindo aqui para você entender, porque eu não quero fazer assim, ó. Tá, 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 tá. Fica longe, né? Então isso aqui, ó. De novo. Tá, 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 relativo, tá, 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 tá. Então, pessoal, o lance disso aqui é legal porque você vai experimentar de várias formas. Então, o que que acontece, né? Quando eu dou aula só de harmonia, né? Porque eu tenho alguns alunos só de harmonia, o que que eu faço? Eu faço pro cara, eu peço para ele imprimir aí umas 10 cópias dessa música e ir escrevendo. Então, ali eu já escreveria Lá menor. Vamos tentar isso no terceiro compasso? Vamos ver o Lá menor no terceiro compasso como fica, ó. Da 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 da. Legal, né? Beleza? Então, ó. E se a gente fizer assim, for pro Dó, Lá menor, relativo e voltar pro Dó. Vamos ver como é que fica, ó. Da da. Opa. Da 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 da. Lá menor, da da. Voltou pro Dó. Da 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 da. Sem solfejar pra gente ouvir o som, ó. Dei um chiadinho aqui, não consegui tirar, já tô no meio da aula, vamos lá. Opa, parou. Ó, beleza? Então eu posso harmonizar de várias maneiras. Então eu cheguei no Sol. Da 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 da. Sem fazer o baixo, né? Da 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 da. Pessoal, e se a gente fizer assim, ó, vamos experimentar aqui, se eu, ao invés de eu entrar no Dó, eu entrar no Lá menor. Tem uma regrinha principal aí, né, que pra gente entender a música logo no começo, que é assim. Toda música começa e termina no acorde do tom, né? Mas, poxa, a gente, né, pode quebrar isso aí, né? Vamos ver como é que fica, ó. Tá, da, 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 da. Aí eu vou pro Dó depois, tá? Já no segundo compasso, tá? Da 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 da. E aí? Da 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 da. Opa, errei aqui. Da 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 da. Legal, né? Então é isso aí, ó. Sugestão, quem quiser usar, tá aí, né? Pode. Vamos seguir aqui pra gente, porque tá ficando longo aqui, né? Ó. Vamos pro Sol. Então a gente parou no Sol. O que que a gente pode usar? Ó, o Sol a gente tem um compasso só. Complicado, né? É pertinho, mas ó, existe um princípio básico que é o seguinte, ó.
todo acorde dominante pode ser precedido pelo seu segundo cadencial. O que é o segundo cadencial? É aquele esquema, né? Aquela cadência 2, 5. Então, todo acorde dominante, que no caso o Sol, pode ser precedido pelo seu dominante, pelo seu segundo cadencial, ó, que é esse aqui, ó. Né? Segundo cadencial, no caso do Dó, né, pessoal? É o segundo que faz a cadência para o quinto, né? Formando a cadência 2, 5, 1, tá? Então dá pra gente usar. A gente tem basicamente, eu vou usar aí, ó, num tempo, né? Porque eu estou fazendo 2. Tá. Então vamos ver como é que fica, ó. Como é uma passagem muito rápida, vamos fazer mais devagar, ó. Virou uma passagem, né, fez? Beleza. E se a gente inverter, né? Ao invés de eu ir para o Sol maior, eu vou direto para o segundo cadencial. Porque eu estou pensando agora, quando eu uso o segundo cadencial, pessoal, eu estou pensando isso aqui uma coisa só já. Dá para entender assim? Eu já estou pensando como uma coisa única. Então, por que não inverter? Se é a mesma coisa, né? Vamos ver como é que fica, ó. Deu para ouvir aí? De novo, mais, ó. Devido a ser muito rápido, né? É rápido, né? Não muito, mas acaba sendo uma passagem rápida. Percebam que acaba sendo só uma passagem, né? Olha lá, rápido já fica diferente, né? Beleza? Então é até legal você tocar lento, faz para você ver ou sacar o ouvido e depois toca um pouco mais rápido, que aí você consegue sacar outro aspecto aí que de repente você tá achando, né? Mas beleza? Então aí já tem vários princípios aí, né? Só com esses 3 acordes, né? A gente vê quantos princípios a gente já viu aí. Agora o que vai acontecer? Vai voltar para o Dó, né? Depois do primeiro Sol ali, quinto compasso, a gente volta para o Dó, tá? Então eu não vou voltar no Dó, eu vou voltar para o relativo dele, que é Lá menor. Depois tem um compasso, aí eu vou para o Dó. Ou posso inverter, agora você sabe que pode inverter, então você pode ir para o Dó, depois o compasso 6 Lá menor e ir para o Sol, né? E do Sol ali a gente pode usar aquele 2, 5, 1. Mas vamos fazer essa passagem até o Sol, ó. Vamos fazer o contrário. Beleza, né? Dá tranquilo. Aí a gente tem ali o quinto grau, né? Que vai para o Sol de novo, né? Utilizar agora então, ó, o Si meio diminuto. Vamos ver como é que fica naquele Sol, né? Tem ele também, a gente não pode esquecer dele, ó. Então fica assim, ó. Sol, vou pro Sol. Então de novo, ó. Sol. Tá? Eu vou utilizar o meio diminuto em todos os sóis aí, né? No acorde de Sol. Vamos ver como é que fica, ó. Eu posso fazer também a passagem, né? Utilizando esses três princípios, por exemplo, dois princípios, o Si meio diminuto e o Ré menor, que é o segundo cadencial aqui do Sol. Lógico que ali vai ficar muito rápido, né, pessoal? Vai ficar um negócio, vou ter que bolar um arranjo, vou ter que fazer uma passagem, alguma coisa, né? Por isso que é legal, você começa a ver que você pode não só tocar da mesma maneira, mas criar um clima dentro desses acordes quando são rápidos e você acha que é legal. Pessoal, então agora a gente vai para o Fá maior, tá?
Então vamos ver como é que fica, ó. Então eu já vou partir direto ali do Fá, tá? Pá, 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 pá. E repousa no Sol aqui, né? Então, bom, a gente já sabe que o Ré menor é relativo. A gente pode experimentar e ver o que acontece, né? Vamos ver aqui como é que fica o Ré menor, ó. Então a gente sai do Dó aqui, né? Fá, pá, pá. Vamos já usar o Ré menor ali naquele segundo compasso do Ré ali, né? Compasso 10. Pá, 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 pá. Aí vai pro Dó, pá, 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 pá. Aqui eu posso pensar muitas coisas dentro do que eu já estudei, ó. Vou pro Fá, pá, pá, Ré menor, pá, pá, Lá menor, pá, 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 pá. Olha lá. Interessante, né? Eu não vou dizer que é bom, que é isso, que é ruim, eu quero que você entenda a harmonia. Depois você toca isso de mil maneiras e na hora você começa a improvisar com acordes, você vai ver como fica legal, ó. Pá, 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 é. Pá, 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 pá. A gente pode mudar aí alguma coisa? Vamos tentar o Ré menor antes do Fá, vamos ver como é que fica, ó. Pá, pá, pá. Aí vai ter que ir pro Fá, né? Então, pá, 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 vamos lá. Pá, 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 pá. Tá? É legal você experimentar tudo, pessoal. É legal você experimentar tudo dentro das regras para você chegar a uma conclusão e ir refinando o seu ouvido, tá? É como eu disse, o ouvido ele tem que estar, na verdade, eu sempre digo que o ouvido é em primeiro lugar, né? Lógico, é importante você saber a regra, mas só a regra pela regra não é legal, né? Nunca é legal, tá? Beleza? Pessoal, e aí, dentro desse esquema, eu até posso parar por aqui e deixar você fazer do seu jeito. Isso é um material para você estudar aí uma semana, todos os dias, firme, até você... E lógico, fazer isso com várias músicas nesse estilo, para você ter isso confortavelmente, né? A gente pode usar baixo invertido, pessoal. Quando eu coloco a inversão de baixo aqui, ó, nossa, já muda, né? Porque eu vou dar só um exemplinho aqui, ó, em 2 acordes, ó, quer ver, ó? Olha lá, já... Sol. Olha lá, já fiz o Sol com a terça no baixo, ó. Vamos ver como é que fica, ó. De introdução. Ao invés de eu tocar o Sol, eu toquei o Sol com o Si. Posso ir pro Sol com Ré? Posso também, ó. A gente tem que ouvir, ó. Vou pegar aqui já do Dó. Tá? Os mais comuns, né, para música pop é a inversão de terça no baixo, a quinta também, né? Embora a quinta ela ouça bem o que você usa quando você usa a quinta, tá? Mas a terça é batata, tá bom? Eu gosto de colocar uma observação no baixo da quinta, porque em alguns acordes você pode não soar legal, ele pode alterar a função do acorde. Então por isso que eu digo, vamos pensar mais na terça e a quinta ali, vamos ouvir, ver o que acontece, né? Tá? Então, inversão de terças, ó. Sol, Sol normal, inversão. Ó, inverter o baixo do Dó aqui com o Mi, ó. Vou cair no Dó, depois vou inverter o baixo do Dó, tá? Seguindo sempre os compassos ali, ó. Vou manter. Inverteu o Sol. Voltou pro Dó. Inverteu. Foi de novo o Sol aqui inverteu. Posso inverter ou não? Vamos pro Fá. Ó, inverti o baixo. Posso cair no Fá, depois inverter pra terça. Vamos ver, ó. Depois Aqui, o que eu posso inverter aqui? Posso ir pro Mi, ó.
tá, tá, Fá com terça, tá, tá, Dó com Mi, tá, 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 Sol com a quinta, lá aqui que eu fiz o movimento do baixo, fez. Muito legal, né? E é até legal você tocar o baixo assim. Pessoal, mas a terça, não vou falar da inversão aqui, só estou te mostrando também como você pode chegar, né, a uma harmonização utilizando... Hoje a base foi só os acordes do campo harmônico. Mas quando eu começo a inverter, eu posso colocar a sétima no baixo, invertendo. Meu, você vai criando sonoridades incríveis só com esses acordes básicos, né? E quando você inverte um acorde é legal porque você cria um som, você sai daquele som que eu digo que é bem, né, bem pesado, né? Quando você inverte, você percebe que o acorde ele fica mais leve, né? Por exemplo, se eu toco um Fá maior, ó. Legal, né? Não estou dizendo que é bom ou ruim, né? Só estou falando, ó. Agora olha quando eu inverto, ó. Eu sinto ele mais leve, né? Levitar um pouco. Então tudo isso são percepções que você vai estudando num curso de harmonia, beleza? Então se você quer desenvolver isso aí também e mais profundamente dominar essas paradas, tem o link do meu curso aí, onde eu trabalho só essa questão da harmonização, tá? Um curso de harmonização e reharmonização, tá? Não é meu curso de harmonia e nem meu curso de jazz, é um curso de harmonização, tá bom? Eu vou deixar o link aí já no primeiro ali, o primeiro link na descrição, entra lá, você vai ver que tem várias músicas para você trabalhar esses fundamentos e dominar esses fundamentos. Porque, pessoal, o mais importante do fundamento não é você saber, né? Lógico, você tem que saber, mas é você pôr em prática. Se você não põe em prática essas coisas, esquece, tá? Não adianta, só leu e não praticou, e você fica ali com uma teoria, né? Você fica... Porque quando você começa a usar isso aqui, você começa a descobrir os caminhos por conta, né? Você começa a caminhar com as próprias pernas. Isso depois você pode aplicar em qualquer estilo de música, para arranjo, né? Se você aprofundar aqui, você já vê que começa a pensar em arranjos aí. Bom, vou parar por aqui porque senão fica longo, beleza? Abraço, até o próximo vídeo, até lá.